Bom dia, Ana. Bom dia, Cecília. Bom dia. Vamos começar então, vamos esperar esse pessoal aí. Tem mais 3 minutinhos. E aí, chegou mais gente aí? Quem chegou aí foi a Ana Beatriz. Bom dia, Ana Beatriz, tudo bem? Mariana também chegou já. Ó, chegou tanta gente agora. Bom dia, Gabriel, Júlia, Thaís. Bom dia a todos. Vamos lá, mais um minutinho. Eu começo. Muito bem. Então, turma, seguinte, respeitando aí quem chegou no horário, né? Vamos começar às 9 horas, a gente vai até às 10h15 hoje para eu entregar a aula para o Hugo. Primeiramente, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Biologia 1. Turma, seguinte, mesmo esquema de sempre, só vou dar uma orientaçãozinha aqui hoje. O que está acontecendo? O microfone do meu laptop ele não está muito bom, então por isso que eu estou aí, tá vendo? Tem o professor Mais, que sou eu, e o Bruno Cacique, que sou eu também. Eu estou usando aqui meu celular só como microfone, por isso eu queria ver com vocês, por favor, respondam aí no chat se a parte técnica tá boa. Tá todo mundo escutando aí meu áudio legal, tá limpo, o vídeo tá bacana. Bom aí, meus queridos. Tá tudo legal, Aninha tá tudo legal, Mari falou que tá tudo legal. Bom, então tá, é isso aí. A nossa aula hoje vai ser uma aula que eu não vou usar o quadro, tá bom? Porque hoje é uma aula mais de desenho, mais de imagem, e eu resolvi passar essa apresentação para vocês. E até o final do dia, mais ou menos, eu acho que eu consigo dispensar para os senhores lá no Classroom a apresentação e uma lista de exercícios. E seguinte, galera,
só para orientar vocês em relação àquelas perguntas que acontecem durante a aula no chat. Faça uma pergunta no privado, quem quiser fazer uma pergunta no privado, para o professor mais, tá bom? Se você colocar aí, ó, no privado, mandar uma mensagem para o Bruno Cacique, vai aparecer no meu celular, só que eu não estou olhando para o meu celular, então não vou te responder, tá? Manda aí no privado para o professor mais, que aí eu respondo para você no meio da aula tranquilamente. Então, bora começar? Deixa eu começar então aqui a compartilhamento de tela. Bom dia ao pessoal que chegou aí agora. Aí já chegou um tanto de gente aqui, ó. Raul chegou agora. Bom dia, Raul, Camila. A galera aí que chegou agora. Bom dia a todos. Então, vamos começar a trabalhar aí. Deixa eu pegar o meu chat. Colocar aqui no cantinho para eu poder acompanhar as perguntas de vocês. Vamos pegar uma opção de ponteiro caneta para a gente começar. Então, meus lindos, começamos então a aula de hoje, núcleo celular, conceitos básicos e suas estruturas. A gente está fazendo uma aula preparatória para as aulas de divisão celular, as aulas de mitose e meiose. Não tem como você aprender e entender a divisão celular, a mitose e a meiose, se você não souber o que está acontecendo dentro do núcleo. Saber a diferença de um cromossomo para uma cromatina, entender o que é um cromossomo simples e um cromossomo duplo. Então, vamos fazer essa aula introdutória aqui agora, e aí, na semana que vem, a gente faz a aula de divisão celular, beleza? Vamos embora, então, começando a partir do núcleo celular, discutindo o que é ele. Vamos dar uma olhada para esse núcleo e entender a função, para que ele serve, como que ele funciona. Perdão, galera. Primeira coisa que você está vendo aí na apresentação, então, que o núcleo celular é o centro de controle da célula, né? Que quer dizer, então, que esse núcleo ele vai coordenar e controlar. Agora, é importante que vocês enxerguem, a partir desse ponto, que o núcleo ele exerce essa função por um motivo. O núcleo em si nada mais é do que uma bolota dentro da célula. Mas o importante não é essa bolota. O importante é o que a gente encontra dentro dessa bolota. Dentro dessa bolota, nós encontramos o material genético, o DNA da célula. A gente já teve essa aula lá no início do ano, lá dentro do mais mesmo, que foi a aula de código genético e síntese proteica. Aprendemos sobre o DNA, sobre o RNA, e já sabemos a função deles. Dentro do DNA, nós temos a receita de todas as proteínas, não é isso? E são essas proteínas que vão definir as funções da célula, as proteínas que exercem essas funções. Então, para uma célula saber o que ela tem que fazer, ela tem que ler no seu DNA essa informação. E é dentro do núcleo que a gente vai encontrar esse DNA. Agora, antes da gente continuar falando desse DNA, vamos lembrar a diferença que temos entre células procariotas e células eucariotas. Célula procariota, turma. Célula procariota é uma célula mais primitiva. É representado somente pelo reino Monera. Não deixe de anotar isso aí, não. O reino Monera são as bactérias e as cianobactérias. São bactérias que fazem fotossíntese. Os eucariotas é o resto dos seres vivos. São os protistas, os fungos, as plantas e nós, animais. A grande diferença é a presença ou não desse núcleo. Eu quero que vocês observem aqui agora, olha só. Dentro da célula procariota, vocês estão vendo aqui uma estrutura, um fio azul todo enrolado, tá vendo ali, ó? Esse fio azul todo enrolado é o material genético, é o DNA da bactéria. Então aqui, turma da manhã, já vai a primeira dica de pegadinha que pode aparecer na prova. Algumas questões dizem que bactérias ou seres procariotas não têm material genético, e é mentira. Toda célula tem que ter DNA, porque é o DNA que é o livro de receitas de proteínas da célula. Só com DNA a célula funciona. A diferença é simples. Ao você observar o DNA de uma bactéria, você vê que esse DNA ele fica solto dentro da célula. Quando você olha para essa outra célulazinha aqui, ó, a célula eucariota, você está vendo que dentro da célula tem uma bolota, que é o núcleo, e dentro do núcleo está guardado o DNA. Então, a gente pode dizer que nas células eucariotas, olha aqui, ó, esse prefixo eu significa verdadeiro,
eles apresentam um núcleo verdadeiro. Enquanto as células procariotas não têm esse núcleo de verdade. Aqui na apresentação, eu coloco para vocês que o núcleo está presente nas células procariotas e eucariotas. Mas como que é esse núcleo das células procariotas? Olha lá, ó. Ele é difuso, ou seja, ele é espalhado e você não consegue individualizar ele. Você não consegue, em uma célula procariota, falar aonde está verdadeiramente o núcleo. Mas conversa aqui comigo, turma da manhã. O que realmente temos de importante dentro do núcleo? Não é o material genético, não é o DNA? E célula procariota não tem DNA? Então você vai falar, onde você encontra o DNA da célula procariota é onde estaria o núcleo se ali existisse. Por isso que nós vamos chamar essa região de nucleoide. O que significa, meus amigos, esse sufixo oide? Eu já falei isso com vocês. O sufixo oide significa parecido com. Então, o local onde você encontra o DNA da célula procariota é o local que seria parecido com o núcleo. Não é individualizado, não tem a bolota preenchendo o núcleo, mas é ali que teria que ser o núcleo. Por isso que algumas provas vão chamar isso de nucleoide. Legal? Então, primeiro, a diferença. Procariota tem núcleo, você pode falar assim, olha, tem um núcleo, mas ele não é individualizado, é algo parecido com o núcleo. É o tal do nucleoide. Tranquilo, turma? Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat, que eu estou de olho aqui para vocês. Tá bom? Dito isso, vamos falar agora da grande importância do núcleo. Uma célula, ela não funciona sem o núcleo, ou seja, não funciona sem o material genético. Beleza? Para provarmos a função do núcleo, a importância do núcleo e principalmente do material genético dentro dele, a gente vai fazer um experimento para provar isso. Esse experimento eu vou usar uma ameba de água doce, que é um protista unicelular, é um ser vivo composto por uma única célula com um único núcleo, que é essa bolota azul que vocês estão vendo aí. Basicamente, para provarmos a grande importância do núcleo, nós vamos fazer isso aqui. Vamos pegar essa ameba, vamos cortar em 2 pedaços, e essas amebas vão se recuperar. Só que um pedaço vai ter o núcleo e o outro pedaço vai ficar sem o núcleo. Se deixarmos passar um tempo, vocês vão observar que o pedaço com núcleo sobrevive, porque ali tem as informações e a célula continua trabalhando. A parte de baixo, que ficou sem o núcleo, ficou sem saber o que fazer. Não produz proteína nenhuma, não exerce função nenhuma. Então, a parte anucleada, ou seja, a parte que ficou sem o núcleo, ela começa a degenerar e pode chegar até a morte. Agora, olha que legal. Se eu pegar uma outra ameba, olha lá, uma amebazinha ali diferente, tá vendo? Tirar o núcleo dessa ameba e colocar nessa ameba que não tinha núcleo, aquela que estava morrendo, ela readquire a sua atividade e sobrevive. Então, só de ter um núcleo, não precisa, olha que interessante, não precisa ser necessariamente o próprio núcleo da célula, pode ser de uma outra célula. A célula recebendo o núcleo, ela recebe o DNA. Recebendo o DNA, ela sabe agora o que fazer, ela tem orientação, ela tem o que procurar e tem aonde ler as informações. Então, meus amigos, isso daí já foi uma questão de prova para citar a grande importância do núcleo na célula. Merotomia é técnica de retirada do núcleo na célula. Tranquilo? Beleza? Eu acho que esse experimento aí deixou bem claro para nós a enorme importância do núcleo para as células. Bom, dito isso, vamos agora conhecer o ciclo de vida de uma célula. O ciclo celular. Toda célula ela tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida é dividido em 2 partes. Essa parte roxinha, que eu deixei desenhado aí para vocês, é a parte amarela. Qual é o nome de cada uma delas e o que acontece em cada uma? Turminha, mas muita atenção nesse ponto, que aqui agora a gente vai falar de coisa que cai bastante em prova. Principalmente lá nas aulas de divisão celular, mitose e meiose. Essa parte roxa aqui, que engloba grande parte do ciclo de vida da célula, é o que nós vamos chamar de intérfase. Nessa intérfase, a célula ela está em atividade. O que significa isso, galera?
Quando eu digo que a célula está em atividade, significa, na prática, que essa célula está trabalhando, ela está exercendo a sua função. Qual é a função de uma célula? Depende. Depende de aonde que ela está. Se essa célula estiver no sistema nervoso, a função dela está relacionada a funções nervosas. Concorda comigo? Se essa é uma célula da pele, a função dela é produzir melanina, proteger contra a radiação ultravioleta, enfim. Então, cada célula tem uma função de acordo com a estrutura ou órgão em que ela está. E é durante a fase de intérfase, que é a grande parte da vida dela, que essa célula está em atividade. Uma das coisas que a célula faz quando ela está em atividade é crescer. Então, se esse assunto de crescimento celular, muita gente esquece durante as provas. Eu não quero que vocês esqueçam isso. Porque pensa comigo, eu vou repetir isso mais na frente, mas já de cara eu já te dou um raciocínio para você entender esse negócio de célula crescer. Imagina, meus queridos, uma célula desse tamanho aqui, ó, o tamanho que eu estou fazendo com as minhas mãos. Beleza? Quando essa célula se divide, óbvio que ela vai se dividir em duas células menores. Cada uma dessas células menores, elas vão crescer para ficar do tamanho da original. Basicamente é assim que funciona. Então, a fase de crescimento da célula é a fase após a divisão. E que fase é essa, turma da manhã? É a intérfase. Então, não esqueça de fazer essa associação, perdão. A fase da intérfase, a célula está em atividade, ou seja, ela cresce e ela produz proteína. Eu coloquei na apresentação, meus amigos, essa frase, síntese de RNA, para você não esquecer da enorme, gigantesca relação do RNA com a produção de proteínas. Aquelas aulas iniciais, RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador. Os 3 RNA se juntam, cada um com sua função, para produzir a proteína. E essa proteína é que vai exercer uma função na célula. Então, se a célula está em atividade, se a célula está funcionando, ela precisa estar produzindo proteína. Isso vai acontecer durante a intérfase. Então, durante toda essa intérfase, a célula vai fazendo isso. Vai crescendo, vai trabalhando, vai fazendo o que ela tem que fazer. Até que chega um ponto que essa célula, por algum motivo, ela decide, entre aspas, obviamente, ela decide se dividir. Um dos motivos dela se dividir, olha só, quando a célula vai crescendo, 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 chega uma hora que ela está tão grande que o núcleozinho que está dentro dela já não consegue comandar aquela célula inteira. Ela já está muito grande, aquela célula. Então, quando a célula está muito grande, ela precisa se dividir em duas para que cada núcleo agora consiga comandar essa célula. Entendeu como é que funciona? Então, no momento da divisão celular, eu preciso que você entenda o seguinte. Primeira coisa que vai acontecer, essa célula para de trabalhar. Uma célula que entra em divisão é uma célula que não está mais em atividade. Observe que, então, existem 2 momentos diferentes. Ou a célula está trabalhando, está exercendo as suas funções, ou a célula está se dividindo. Que divisão que é essa? A gente conhece 2, a mitose e a meiose. Obviamente, meus amigos, eu vou destrinchar na sua frente essa mitose, essa meiose. Mas já vamos de cara lembrar, principalmente para você aí que tem tempo que não estuda essa matéria, a grande diferença da mitose e da meiose. Mitose. Uma célula faz mitose para quê? Uma célula faz mitose para se regenerar um tecido, para o indivíduo crescer. Esse negócio do crescimento, obviamente, não estou falando da célula, estou falando do seu crescimento. Pensa aí comigo, minha múmia. Quando você era uma múmiazinha recém-nascida, você tinha, sei lá, 40 centímetros, 60 centímetros, sei lá quantos centímetros você tinha. Você era pequenininho. Aquela múmia recém-nascida tinha um número X de células. Agora, cara, você cresceu. Você não tem mais aquele tamanhozinho que você tinha quando você era recém-nascido. Ou seja, é uma pessoa grande. Às vezes, não, tem pessoas aí que não cresceram tanto, mas você continua sendo maior do que quando você nasceu. Você concorda comigo que uma pessoa de 1,70 m, ela tem muito mais células do que uma pessoa de 60 centímetros? Claro que tem, de 40 centímetros. Então, esse crescimento que eu estou falando é isso. Essas célulazinhas que você tinha quando você era recém-nascido começaram a fazer várias mitoses.
gerando novas e novas e novas células para que o indivíduo pudesse crescer. Tá? Meiose só tem um motivo de nós animais fazermos meiose. Só um, que é a produção de gametas. Então, tem gente que tem ainda a dificuldade de separar o quando que se faz uma mitose e quando se faz uma meiose. Se você, amigo, é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade, limpe bem as orelhinhas para escutar o que eu vou te dizer agora. No seu corpo inteiro, o único local que está acontecendo meioses é na sua genitália. Ou seja, se você, na sua genitália, mais especificamente nos seus órgãos reprodutores, né? Se você é um homem, o único local que está acontecendo meiose é no seu testículo. Se você é uma mulher, nos seus ovários. Porque meiose, para nós animais, anotou isso, porque uma planta faz meiose com outro objetivo. Para nós animais, meiose é só para produzir gametas. Todas as outras células vão se dividir por mitose. Então, a célula passa por todo o processo da divisão celular e assim que acaba a divisão, uma mitose ou uma meiose, não importa, ela volta para a intérfase. Ela volta para o seu trabalho. Então, a gente pode concluir que o ciclo celular é basicamente isso. A célula está em atividade e entra em divisão. Entrou em divisão, acabou, voltou na atividade. Entrou em divisão, voltou para a atividade e vai fazendo esse ciclo aí. Esse período da intérfase, esse período de atividade, o tempo que a célula fica nesse período varia muito. Tem células que vão ficar anos em intérfase. São células que ficam anos sem se dividir. Uma célula muscular, um neurônio. Mas na frente a gente vai saber por que eles têm tanta dificuldade de dividir. Mas eu já te falei. Se você ligou os pontinhos aí, a resposta está dada. Mas se não, eu vou falar mais na frente. E tem células que precisam se dividir com mais frequência. Tipo uma célula da pele. Toda vez que você toma um banho, você passa uma bucha, você lava o seu braço, sua pele, células mortas vão caindo. E essas células precisam ser repostas. Então, as células da pele, elas se dividem com muito mais intensidade. Então, uma célula epitelial da pele aqui da derme, ela vai ter uma intérfase de 12 horas, 24 horas. Fica 24 horas em intérfase, entra em divisão. A divisão vai durar aí uns 40 minutos e aí volta para a intérfase. Turma, vamos lá, galera. Vamos botando aí no chat para mim um ok. Vamos ver se vocês estão acompanhando. Manda alguma dúvida, que esse primeiro pedaço do ciclo celular, eu vou voltar depois no ciclo, mas eu quero saber se está todo mundo entendendo legal. Tá de boa? Tá beleza, né? Isso. Obrigado, minhas meninas. Eu tô falando minhas meninas porque só as meninas estão me respondendo. Agora o Thiago respondeu. Obrigado, Thiagão. Valeu, compadre. Então, tá bom. Definido o que é o ciclo celular, vamos conhecer, então, esse tal do núcleo interfásico. Cara, o que é o núcleo interfásico? Intérfase é a fase que a célula está trabalhando. Então, vamos dar uma olhada no núcleo nesse momento. O que está acontecendo com o núcleo no momento da intérfase? Aquela fase do ciclo celular que a célula não está se dividindo, a célula está trabalhando. Galera, essa imagem está mostrando um núcleo bonitão para nós. Primeiro, o núcleo, como eu disse, é uma bolotinha dentro da célula. Essa bolotinha, ela é composta por uma membrana que a delimita, que nós vamos chamar de carioteca. Essa carioteca tem outros nomes. É o envoltório nuclear, membrana nuclear, cariomembrana. Se você quiser fazer uma anotaçãozinha que pode te ajudar lá na frente na nossa biologia, essa palavra cario significa núcleo. Tá? Então, carioteca é a membrana do núcleo. Então, essa carioteca é essa estrutura meio azul escuro que vocês estão vendo aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa estrutura azul escura que vocês estão vendo, que está preenchendo. Não, gente, desculpa, acordei hoje tossindo toda danada. Não é coronga, tá, turma? Tô ótimo. É só um pigarrozinho mesmo. Essa membrana que está envolvendo o núcleo. Uma outra anotação importante que vocês têm que fazer para mim sobre a carioteca
é que a carioteca, a estrutura da carioteca é igualzinha da membrana nuclear, da membrana celular. Ah, Cacique, eu não lembro que estrutura que é aquela. Uma dupla camada de fosfolipídios. Lembram disso? São duas camadas duplas de fosfolipídios com proteínas inseridas. Então, essa carioteca ela vai funcionar igual a membrana celular. A carioteca vai definir o que entra, o que sai do núcleo, tá? Não é qualquer coisa que vai entrar, qualquer coisa vai sair, tem aquela tal da permeabilidade seletiva. E quando entramos no núcleo, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção é no DNA. Aí eu escrevi esse nome, cromatina. Eu já vou explicar para você a grande diferença de uma cromatina para um cromossomo. Mas ainda não é o momento. Deixa essa cromatina aí. Temos também o líquido que preenche o núcleo. Então esse núcleo ele não é oco, ele é lotado de um líquido que nós vamos chamar de cariolinfa ou nucleoplasma. E por último, eu quero agora vocês dando uma olhada bem atenta para esse núcleo. Olha para a sua tela, olha para o núcleo e perceba, meus amigos, que dentro desse núcleo você tem uma região destacada. Que antigamente, os primeiros indivíduos, os primeiros cientistas que detectaram essa estrutura, acharam que era um núcleo dentro do núcleo. Tá vendo? Ó? Essa bolota destacada roxa aqui dentro, ó. Isso daí, como eu disse, achavam que era um núcleo dentro de um núcleo. Aí deu o nome de nucleolo. O que é esse nucleolo? Hoje a gente já sabe o que é esse tal do nucleolo. O nucleolo não tem nada de núcleo dentro do núcleo, não é isso. É uma região dentro do núcleo da célula que você tem uma produção intensa, olha de que, galera, de RNA ribossômico. Então agora você já sabe responder em questões de prova de onde vêm os ribossomos da célula. Aninha, a cromatina eu já vou explicar, tá? Eu ainda não expliquei direito o que é a cromatina. Mas para deixar só desanuviar um pouquinho a nossa mente, cromatina é DNA. É o DNA que está aí dentro dela, do núcleo, ok? Vamos rapidinho voltar aqui para o nucleolo então, turminha. Você vai anotar aí para mim que o nucleolo é a região especializada em produção de RNA ribossômico. Então, todos os ribossomos da célula, todos eles são produzidos nessa região. Então, vamos lá. Se nessa região temos a produção de ribossomos, essa é uma região muito intimamente relacionada com produção de proteína. Lembra? Eu falei isso com vocês lá na aula de citologia. Se a prova falar de síntese proteica, de produção de proteínas, tem que pensar diretamente no ribossomo. E se os ribossomos são produzidos aí, a prova começa a fazer aquelas ligações. Compadre, eu tenho uma célula aqui que ela produz muita proteína. A especialidade dela é produzir proteína. Aí você tem que pensar, então ela precisa de muito ribossomo. E se ela precisa de muito ribossomo, ela tem um nucleolo bem grandão dentro do núcleo para produzir esse tanto de ribossomo. E esse nucleolo tem uma atividade muito intensa. É legal fazer essas relações. Legal? Bom, aqui eu apresento o núcleo para vocês, destacando a carioteca, o nucleolo e o nucleoplasma, ou cariolinfa. Mas, a pedido aqui da minha querida colega Ana Luísa, vamos falar dessa cromatina? Vamos falar então do material genético, vamos falar do DNA. DNA, o grande livro de receitas de proteínas. Lembrem-se, o DNA em si, ele não faz nada, né? O DNA só tem a informação. Agora, esse DNA dentro do núcleo, agora, turma, ajeita na cadeira que a gente precisa entender isso de qualquer maneira. O DNA dentro do núcleo, acho que eu cheguei a citar isso com vocês lá na aula de divisão celular, não, de síntese proteica. Esse DNA, ele pode se apresentar de duas maneiras. O DNA, ele pode estar desorganizado, é a cromatina, ou ele pode estar enroladinho, compacto, todo bonitinho, e a gente vai chamar de cromossomo. Então, a primeira coisa que eu quero que todos vocês percebam é que cromatina e cromossomo, no final das contas, é DNA.
é o pedaço de DNA que temos dentro do núcleo, ou os pedaços, né? Só que eles podem estar dispostos de maneiras diferentes. Então, basicamente, vai funcionar assim, ó. Deixa eu pegar aqui um fio para eu poder explicar bem bonitinho para vocês. Cadê o fio? Tá aqui, ó. Oh, meu Jesus. Ó, vem cá, filho, me ajuda. Tá aqui. Então, vamos imaginar, galera, tá todo mundo vendo aqui na telinha, né? Que esse fio aqui fosse um fio de DNA. Então, deixa eu chegar longe aqui para você entender, ó. Aqui nós temos, então, o DNA. Tá dando para todo mundo ver isso, tá? Então, se esse é um pedaço de DNA, isso aqui é uma molécula de DNA, a gente sabe que, ao chegarmos bem pertinho do DNA, a gente começaria a ler as bases nitrogenadas, aquela sequência A, T, C, G, 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 C, C, e a gente saberia qual proteína produzir. Basicamente, então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Quando o DNA, ele tá assim, ele tá todo embolado, quer ver, ó? Eu fiz isso até com um fone de ouvido de vocês, não foi? Mas basicamente é a mesma coisa, ó. Quando o DNA, ele tá todo emboladinho assim, ele fica embolado por um motivo bem simples. Queridos, faça aí um exercício de imaginação para mim. Imagina na sua cabeça qual é o real tamanho de uma célula do seu corpo. Uma célula. Você consegue ter uma noção que sua célula é uma coisa estupidamente pequena? Ela é muito pequenininha. Agora, dentro da célula ainda tem um núcleo, que obviamente é menor que a célula. Se a célula é desse tamanho, o núcleo é desse tamanho. Está lá dentro. Agora imagina uma coisa. Dentro de uma célula humana, se você pegar o DNA de uma célula humana, você vai pegar 46 pedaços de DNA. Nós temos 46 pedaços de DNA dentro de cada célula nossa. Se você pudesse pegar esses 46 pedaços e esticar cada um deles, opa, deu um nó aqui, ó. Óbvio que deu nó, sempre dá nó, né? Você pega então um pedaço e estica. Pega outro pedaço, estica e cola no primeiro, cola no segundo. Pega os 46 pedaços e estica ele. Queridos, esses 46 pedaços de DNA que temos em nossas células esticados, chegaria a uma altura de 2 metros. Ó, peraí, galera, que deu um problema aqui e apagou a minha luzinha. Por que apagou a minha luzinha? Ó, agora voltou. Vamos de novo, então. Teria, então, um comprimento de 2 metros. 2 metros, você pode falar, cara, não é tão grande. Cara, enfia 2 metros de DNA dentro de um núcleo de uma célula. A única maneira desses 2 metros de DNA caber dentro do núcleo é você enrolando ele todo pedaço desse jeitinho aqui, ó, para ele poder encaixar. Quando esse DNA ele está enrolado assim, nós damos o nome de cromatina. A cromatina, ela indica que a célula está em atividade. O que significa isso? Significa, meus amigos, que mesmo enroladinho assim, ó, você conseguiria ler o que está escrito dentro desse DNA. Agora, na hora de se dividir, você vai pegar esses 46 pedaços e vai separar. Separa cada um desses pedacinhos, você vai ter que tirar uma cópia de cada um deles, né? Porque as duas células novas vão ter que ter os 46 pedaços. E aí você vai fazer isso daqui, ó. Você vai pegar esse seu DNA e vai enrolar agora, mas de uma forma organizada, tá vendo? Você vai, então, pegar esse DNA e vai enrolar ele bonitinho desse jeito. Enrolando o DNA desse jeito, o DNA ele passa a ter um outro nome, que é o cromossomo. O cromossomo, ele indica, então, que a célula está em divisão. Porque um DNA todo fechado, você não consegue ler o que está escrito nele. E você lembra o que a gente falou agora? Que quando a célula entra em divisão, ela para de funcionar. Por quê? Ela para de funcionar, meus amigos, porque o DNA se enrola todo, ele se compacta todo, ele forma 46 pedaços de DNA bem enroladinhos, 46 cromossomos, e esses cromossomos,
eles estão tão fechadinhos, esse DNA, que você não tem acesso, você não consegue ler o que está escrito. E se você não lê o que está escrito, você não consegue produzir a proteína. E se você não produz a proteína, você não consegue trabalhar. Entenderam agora, turma da manhã? Por que uma célula em divisão ela não consegue trabalhar? Porque o seu DNA está na forma de cromossomo. Então, a gente do céu, tá dando problema aqui, ó. Espera aí, um tiro só, tu. Ih, rapaz. Espera aí, moçada, nós vamos resolver esse trem aqui já já. Calma, calma, que tudo dará certo no final. Vocês estão aí comigo ainda, né? Bom, vamos voltar aqui. Galera, vamos aproveitar então essa pausazinha aqui que eu dei para resolver esse negócio aqui da luz. Aí, gente, tá até esquentando aqui. Alguém tem alguma dúvida até agora? Entenderam qual é a diferença da cromatina do cromossomo? Vamos lá, meus queridos. Dá um ok aí para mim, se está todo mundo entendendo. Galera, vocês estão aí ainda? Ah, então todo mundo entendeu a diferença aí, né? Da cromatina e cromossomo. Ninguém tem uma pergunta. Se tiver, manda uma pergunta aí para mim e tiver com vergonhazinha, pode mandar aí no privado para o professor Mais, que sou eu, que eu consigo ler aqui no computador. Tranquilo? Então, beleza. Cromossomo, se você olhar para dentro da célula, oh meu Jesus. Se você olhar então para dentro da célula, o DNA estiver bonitinho, fechadinho na forma de cromossomo, você vai falar que a célula está em divisão. Se o DNA estiver todo aberto, você não conseguir diferenciar os 46 pedaços, é tudo a mesma coisa. Igual, ó, vocês estão todo mundo está conseguindo enxergar aí. Olha aqui, ó, olha dentro dessa célula, dentro do núcleo, como é que está o DNA. Lembra que está todo emboladinho? Você teria então a cromatina. Cacique, na célula procarionte, o material genético está na forma de cromatina. Por quê? Porque lá na célula procarionte, você só tem sempre um só pedaço de DNA. Em todas as outras células, você sempre vai ter 2, 4, 6, sempre pares de pedaços. Né? No nosso caso, nós temos 46 pedaços. E quando organizados, nós chamamos de 46 cromossomos. Como a célula procariota só tem um pedaço, e esse DNA da célula procarionte, já discutido aqui com vocês, é um DNA circular, ele não é um pedaço igual esse fio que eu mostrei para vocês. O DNA de todos os seres vivos é assim, é um pedaço. Quando você tem uma célula procarionte, o DNA da procarionte é desse jeito, ele é circular, tá vendo? Então sempre está na forma de cromatina, porque ele não precisa se organizar em cromossomo para se dividir. É uma particularidade da célula procariota. Legal? Tranquilo? De nada, querida. Então vamos continuando aqui. Já definido o que é cromatina e cromossomo, vamos dar uma olhadinha no cromossomo? Cromossomo, então, é um DNA, mesma coisa, organizado, compactado, espiralizado. Se você está anotando aí no seu caderno, eu ainda peço para você colocar mais um adjetivo para esse cromossomo. Ele é um DNA organizado, compactado, espiralizado, e a prova ainda usa o conceito de condensado, ou seja, bem apertadinho, tá? Acho que agora resolveu. Deixa eu ver se vai ligar aqui, queridos. Agora vai ligar. Ó, agora ligou. Aí, iluminado de novo. Acho que deu problema, eu tava ligando a minha luz, acho que tava ligando esse trem aqui, ó. Esquentou para danar, acho que vai pegar fogo. Ave Maria. Deus nos livre. Então, vamos embora. É bom que eu vou vendo se vai esquentando aqui. Cromossomo, então, esses pedaços de DNA bem compactados, você está vendo o olho para ele, então. O cromossomo, ele é constituído por 2 braços dividido por uma constrição. Esse negócio de constrição, às vezes o aluno ele tem uma dificuldade de entender o que é, mas não tem nada difícil, não. Imagina você pegar um tubo de pasta de dente, tá? Aí você, dentro da pasta de dente, tem, do
dentro do tubo, né? Você tem a pasta de dente em si, você pegou o tubo. Agora, pega o tubo e faz assim com ele, ó, no meio dele. Pega ele no meio dele e aperta, só no meio. Você estaria estrangulando esse tubo no meio. Então, você teria pasta de dente indo para cima e pasta de dente indo para baixo. Você concorda comigo? Obviamente com ele fechado, tá? Com espaço lá dentro para a pasta de dente andar. É basicamente o que está acontecendo dentro desse cromossomo. O DNA, ele está todo enroladinho. Chega num pedaço, esse DNA ele vai sofrer um estrangulamento, é como se estivesse apertando ele. Esse estrangulamento nós vamos chamar de constrição primária. E esse tanto de DNA que fica dentro desse pedaço estrangulado, você vai dar um nome de centrômero. Então, centrômero seria essa região aqui, ó. É o DNA todo apertadinho. Então, você tem o DNA vindo, aí ele sofre um estrangulamento e depois ele volta ao normal. Então, ali, vocês estão vendo um cromossomo, que é um pedaço de DNA todo enrolado, que tem essa constrição primária, o local que encontramos o centrômero. Eu deixei aqui, mas deixa para lá. Esquece esse cinetócoro aqui agora, porque esse cinetócoro ele é importante lá na divisão celular. É uma massa de proteína que vai aparecer aí, mas agora não é importante. Outra coisa, meus queridos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para uma coisa que eu morro de medo de nego errar na prova. Quando se fala de cromossomo, geralmente o sujeito ele pensa em algo que é um X, né? Então, peraí. Oh, meu Deus, minha mãe pegou minha caneta aqui. Então tá aqui, ó. Quando pensa em cromossomo, as pessoas pensam nisso daqui, uma estrutura que é um X, tá? Só que para você agora que está aprendendo realmente o que é o cromossomo, você vai esquecer esse X. Cromossomo não é um X. Cromossomo é uma estrutura simples. É um pedaço de DNA todo enroladinho. Se aqui no meio eu pudesse, que aqui é um lápis, não tem jeito, mas se eu pudesse apertar o lápis aqui, se fosse uma massinha, eu poderia apertar. Posso dar em Renata. Renata é minha prima, mora aqui em cima, eu tenho um filho de 2 anos, vou lá pegar uma massinha para ensinar isso para vocês depois. Você vai pegar, então, a massinha vai enforcar aqui no meio, aí você vai ter esse pedacinho aqui no meio, que é o centrômero, um braço aqui embaixo, um braço aqui em cima. Esse é um cromossomo. Tá bom? Vamos, então, mais para frente. Já que a gente já definiu que o cromossomo é o DNA todo bonitinho, organizadinho, vamos voltar lá para a parte do ciclo celular. Que agora nós vamos entender cada coisa que acontece durante o ciclo. Você já sabe que tem essas duas divisões. A intérfase, aquela hora que a célula está trabalhando, exercendo suas funções, e a divisão celular, a hora que ela para de trabalhar para se dividir. Bom, imagine então que a célula acabou de se dividir. Então, me acompanhe aqui, faz favor. Ó, a célula está aqui, bacana. Você pega a célula, ela se divide em duas, acabou. Agora olha para essa célula, ela acabou de se dividir. Se ela acabou o processo da divisão, ela acaba de voltar para qual fase, meus amigos? Para a intérfase, não é? E essa intérfase, a primeira fase, subfase da intérfase, nós vamos chamar de fase G1. G1, essa letra G vem do inglês gap, significa intervalo. Então, é o primeiro intervalo. A célula acabou de se dividir. Acabou a divisão, ó. Dividiu, ela está em G1. Entrou em G1. Lembra que quando a célula ela se divide, ela acabou a divisão, ela está pequenininha. Então, quando vamos pensar nisso, ela está pequenininha e ela entrou em intérfase. Então, ela volta a exercer as suas atividades. Concorda? Já acabou a divisão, agora ela já pega o DNA, que estava na forma de cromossomo, abre ele todo, vai lendo o DNA, produzindo as proteínas, a célula entra em atividade. Essa atividade de G1 consiste no crescimento, lembra? A célula desse tamanho original, dividida em duas pequenas. Essa pequena vai ter que crescer de novo até que ficar o tamanho do original. E isso acontece na fase G1. E ali nós temos a produção de RNA, que eu sempre vou colocar essa produção de RNA para que vocês, minhas queridas múmias, façam aquela relação do DNA com proteína e proteína com atividade. Então, essa é a primeira fase, fase G1, bonitinho. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem um favor para mim. Queridos, dê uma olhada nessa célula. Olha para essa célula aí. Eu sei que durante a intérfase,
o DNA não está organizado em cromossomo. O DNA está organizado em cromatina, todo bagunçado. Mas eu vou deixar o cromossomo para você. Primeiro por quê? Você já entendeu que cromatina e cromossomo, no final das contas, é a mesma coisa, é DNA. É só a maneira que ele se apresenta, né? E outra, para eu poder te explicar direitinho o que vai acontecer com esse DNA, eu vou deixar didaticamente na forma de cromossomo, mesmo que eu sabendo que você sabe que na intérfase o DNA se desenrola todo e volta a ser cromatina, eu vou deixar na forma de cromossomo para ficar mais simples a te explicar. Imagina, amigo, se eu deixar ali o DNA todo bagunçado, você não vai conseguir enxergar nada. Então, o seu raciocínio é, o cacique está me explicando isso daqui na forma de cromossomo para eu poder entender, mas eu sei que não é cromossomo ali, é tudo bagunça, é cromatina. Tranquilo? Então, meus queridos, faça um favor para mim. Olha para dentro dessa célula, para dentro do núcleo dessa célula e conte para mim, por favor, quantos pedaços de DNA, se tivesse organizado como estão, quantos cromossomos vocês têm dentro dessa célula. Eu acredito que vocês olhando para essa célula, vocês conseguem contar 4 cromossomos. Um azul grandão, um vermelho grandão, um azul pequenininho, um vermelho pequenininho. Coloquei essas cores só para ficar bonitinho mesmo, mas são 4 pedaços de DNA lá dentro. Turma, o nosso raciocínio, antes da gente discutir propriamente a divisão celular, é vocês entenderem uma coisa. Quando essa célula de 4 cromossomos se dividir, então essa é uma célula e dentro dela tem 4 cromossomos. Quando ela se dividir em 2, a pergunta é muito simples. Quantos cromossomos cada uma das células pequenininhas tem que ter depois que a célula fizer uma mitose? Tem que ter também 4 cromossomos. Um azul grandão, um vermelho grandão, um azul pequenininho, um vermelho pequenininho. A célula, quando se divide por mitose, ela gera 2 células idênticas a ela, não é? Então, agora, esse é um problema que a prova te entrega para você resolver, para você solucionar. Se a célula tem 4 cromossomos, quando ela se divide, cada uma das 2 células também tem que ter 4. Como que você faz isso? Vamos imaginar, então, que esse lápis é um desses cromossomos. Quando a célula se dividir, cada célula nova vai ter que ter um lápis igual a esse. Então, o que você faz, meu compadre? Você vai pegar esse lápis e vai quebrar no meio? Não vai. Porque se você quebrar esses lápis no meio, a metade do lápis só tem metade da informação. É a metade do cromossomo. Você não pode cortar o cromossomo no meio. Então, me conta. Você tem, então, um cromossomo e as 2 novas células têm que ter 2 cromossomos, tem que ter um cromossomo igual a esse. O que você tem que fazer? Você vai tirar uma cópia desse DNA. Simples, né? Isso também já foi conversado com vocês lá naquelas aulas iniciais. Lembra que eu comentei com os senhores, queridos, sobre a duplicação semiconservativa do DNA? Chegou a hora. Chegou a hora de você pegar uma molécula de DNA e tirar uma cópia dela. Lindos. Quem é que se lembra como se tira cópia de DNA? Se eu tenho DNA, chegando o DNA bem de perto, o que a gente veria? Teria as 2 fitas, lembra? A fita e a fita complementar. Timina aqui, adenina aqui, lembra? A duplicação semiconservativa consistia em quê? Você pega a dupla fita de DNA, você separava as 2 fitas, constrói uma fita nova aqui e uma fita nova aqui. Aí você teria 2 fitas de DNA idênticas umas às outras. E o mais legal é o seguinte, ó, você tem um cromossomo, que é um DNA inteiro. Você vai tirar uma cópia desse cromossomo, tá aqui a cópia agora, são 2 cromossomos idênticos, e você vai colar a cópia no original. Por isso, meu filho, que você sempre viu cromossomos na forma de X. Olha ele aqui, ó. Só que você aprendeu que quando você está olhando um cromossomo na forma de X, você está vendo só o original e a cópia. Cola um no outro para ficar mais organizado. E em que momento que isso acontece? Em qual parte da intérfase que a célula vai tirar cópia do DNA? Ele faz isso nessa próxima fase que eu vou chamar de fase S.
Essa S, essa letra S vem de sínteses em inglês, em português síntese. Síntese em biologia, você lembra que eu já comentei com vocês? Em biologia, sempre falamos de síntese, estamos falando de produção. Produção de quê? Do DNA novo. Então, essa fase, duplicação do DNA, é a fase S, é a fase que a célula resolve que vai se dividir. Então, vamos fazer um raciocínio aqui importante agora. Uma célula normal, ela tem um pedaço de DNA. Se você vê uma célula que está com dois pedaços iguais, um colado no outro, a célula só fez isso, galera, por um motivo. E qual foi? Para ela se dividir. Então, eu vou agora apontar uma coisa que algumas provas cobram e só nego bom de serviço que vai entender essa parada. Galera, eu quero que vocês deem atenção para essa região aqui da intérfase. Aquela região que divide o G1 e a fase S. Opa, chegou a pergunta. Professor, a duplicação semiconservativa serve para síntese proteica e divisão celular? Opa, vamos lá. A duplicação semiconservativa, Ana, ela só vai ter função na divisão celular. Porque, ó, um pedaço de DNA é o pedaço original. Aqui está escrito todas as proteínas que você precisa. Você não precisa de dois, você precisa só de um. Por que você tiraria uma cópia desse DNA, Ana? Com o único intuito de dividir a célula. Você pega o original, tira uma cópia, cola a cópia aqui, para quando a célula se dividir, você pegar um DNA e pôr em uma célula, outro DNA e pôr na outra. Olha só, no final, você não teria duas células com o mesmo cromossomo? Então, a duplicação semiconservativa, ou seja, a duplicação do DNA, ela só acontece quando a célula vai se dividir. Não tem nada a ver com a síntese proteica, por enquanto. Entendeu? E é exatamente por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para essa região. Essa região aí do tempo, né? Que é aquela fase que divide o G1 da S. Para fazer a transcrição, não precisa fazer a duplicação do DNA? Não, Ana. Não precisa não. A transcrição, para quem está acompanhando aí as perguntas, ô Ana, valeu, a pergunta tá foda, tá? A transcrição não é a produção do RNA mensageiro? E o RNA mensageiro, ele tira a sua informação de onde? Do DNA. Então, você tem aqui o DNA, aqui tem a informação, você pega a informação, tira uma cópia, RNA mensageiro, e manda para a célula. Você não precisa ter de dois pedaços de DNA. Você precisa ter só um pedacinho. Tá? No G1, recebi aqui no privado. No G1 é produzido o RNA mensageiro, perfeito. Enquanto você estiver produzindo proteína, turma, você tem que estar produzindo RNA mensageiro. Então, se eu falei que em G1 a célula está em atividade, de nada, Ana. Se eu te falei que a célula em G1 está em atividade, está produzindo RNA mensageiro, produzindo ribossomo, produzindo todo tipo de RNA para a produção de proteína. Beleza, privado? Entendeu? Então, deixa eu falar de novo aqui, que eu parei agora para responder essas perguntas, mas esse pedaço aí, galera, é muito importante. Então, imagina, a célula acabou de dividir e entrou em G1. Em G1 ela está trabalhando, está legal, está beleza. E aí, observe um detalhe importante, turma. Se a célula passar do G1 para a fase S, o que é essa fase S, galera? A fase S é só o momento que a célula falou o seguinte: ah, velho, eu vou tirar uma cópia de todos os meus DNAs. Queridos, pensem comigo. Qual que é o único motivo de uma célula tirar cópias do seu DNA? Não é para se dividir? Não é isso? Então, você, meu querido, você tem que entender. A partir do momento que a célula passa de G1 para S, ou seja, a partir do momento que a célula começa a a tirar cópia do seu DNA, esse é um processo que já não tem volta mais. Entrou na fase S, cara, vai ter que completar o resto todo. Vai ter que se dividir. Então, vamos voltar no assunto que eu joguei para vocês lá no início da aula, para ver se a gente consegue entender isso. Eu disse para vocês que tem células que praticamente não se dividem. Por exemplo, neurônios, células musculares. Vocês lembram que quando uma célula entra em divisão, ela tem que parar de funcionar?
ela não consegue exercer suas atividades. E principalmente, turma da manhã, se a prova te perguntar por que a célula, quando está se dividindo, ela não funciona, você lembra qual é a resposta disso? Ela não funciona porque o DNA está todo fechadinho na forma de cromossomo, não dá para ler o que está escrito ali dentro, então não dá para saber qual é a proteína. Senhores, esse é o motivo de neurônios e células musculares, são os principais exemplos, praticamente nunca entrarem em divisão. Porque se uma célula, quando se divide, ela tem que parar de funcionar, e o neurônio, ele não pode parar de funcionar nunca, porque a função dele é extremamente importante e pior, é ininterrupta. Um neurônio seu, na verdade, ele não para descansar. Ele está transmitindo impulso nervoso simplesmente o tempo inteiro. Então, eu preciso que você pense o seguinte, velho, se a célula não pode parar de trabalhar, é por isso que ela não se divide. Legal? Então, o neurônio, como ele não pode falar assim, velho, eu vou parar aqui 2 horinhas de transmitir o impulso nervoso, que eu vou me dividir em 2. Não, velho, não faz isso. Porque se esse impulso nervoso não for transmitido, uma porrada de merda acontece. E aí, a gente vai relacionar isso diretamente com esse G1. Imagina, então, se o neurônio ele está trabalhando, obviamente o neurônio, um dia ele foi fruto de uma divisão celular quando você era lá na barriga de sua mãe. Né? As células foram se dividindo, aí uma célula dividida gerou um neurônio. Esse aqui é um neurônio. Beleza. Se a célula dividiu e essa célula nova é um neurônio, vi que tem pergunta, um minutinho só privado, já vou responder. Se essa célula nova é um neurônio, ela entrou em G1. E se ela só não vai se dividir nunca mais, eu quero que vocês entendam o seguinte. Essas células que não entram em divisão, elas nunca vão entrar na fase S. Por que não, cacique? Porque a fase S é tirar cópia do DNA. E você só tira cópia do DNA para se dividir. Entendeu? Então, células que não se dividem, ou dividem-se muito, muito raramente, elas ficam nesse G1 eternamente. Elas nunca passam para a fase S. Elas nunca tiram cópia do seu DNA. Porque não precisa, eu só vou tirar cópia se eu dividir. Mas eu não vou dividir, então eu não vou tirar cópia do meu DNA. E eu quero que você anote aí para mim, por favor, que essas células que ficam presas em G1, ou seja, elas não duplicam DNA, elas não entram em fase S, algumas questões vão falar que essas células entraram numa fase chamada de G0. G0 é a mesma coisa falar que ela está em G1 eternamente. Entenderam isso daí? É só um jeito diferente de falar sobre a mesma coisa. É porque existem provas que vão falar do G0 e eu preciso que vocês entendam o que é o G0. Então, para quem não entendeu, a fase G0 é aquela fase em que células que não se dividem, elas ficam na intérfase, porque elas não vão duplicar o seu DNA jamais. Então, fica em G1 parado, que algumas células vão chamar de G0. Vamos aqui para a pergunta do privado. Bruno, lindo, fantástico. Mentira. Quando a célula está em divisão, ela para porque o DNA está na forma de cromatina. Não? Privado, acho que você não entendeu. Quando a célula está em divisão, volta aí 2 casinhas. Quando a célula está se dividindo, o DNA está todo fechado. Então, ele está na forma de cromossomo. Intérfase é a cromatina, divisão é cromossomo. Então, se está em forma de cromossomo, não consigo ler. Se não consigo ler, eu não consigo ter atividade. Outra privada aqui me mandou. Por que a célula muscular não se divide? Porque ela está em atividade também praticamente o tempo inteiro. Mesmo quando você está em repouso, as suas células musculares elas estão em um semi-estado de tensão que a gente chama de... Nossa, acabou de fugir. Que é o nome? Qual que é o nome, régua? Qual que é o nome, tesoura? Tônus muscular. Obrigado. É um semi-estado de tensão. Porque o músculo, ele não pode relaxar todo, senão as fibras elas se desprendem e aí não tem como voltar mais. Então, mesmo que você está dormindo, por exemplo, você acha que o músculo está aqui parado. Ele realmente está, ele não está em atividade forte. Mas aqui dentro, ele está em semi-atividade. Então, uma célula muscular é difícil também. E eu quero corrigir uma fala minha,
que por isso vocês estão me perguntando aqui, inclusive essa pergunta do privado que me perguntou por que a célula muscular não se divide. Queridos, não existe nenhuma célula do nosso corpo, nem neurônio, a gente pode falar que ela não se divide. Isso é errado. As células, elas ficam muito tempo sem dividir, fica 40 anos sem dividir. Mas todas as células, elas têm que ter uma taxa, nem que seja mínima, de divisão celular. Entenderam como é que funciona? Então, uma célula muscular, ela pode se dividir? Pode. Mas ela divide com uma dificuldade maior do que uma célula da pele. É só essa a diferença. Tanto é que se uma pessoa tem uma lesão no músculo, o músculo se recupera. Se ele se recupera, quer dizer, então, que houveram divisões celulares para recuperar as células mortas e o músculo voltou. Então, não podemos falar que nenhuma célula não se divide. Você pode falar assim, por que tal célula tem uma dificuldade tão grande para se dividir? É por isso. É porque ela não pode parar de trabalhar toda hora para poder fazer a divisão. E a Carol mandou aqui, no ciclo celular o DNA está em cromatina onde? Na intérfase. Tá, Carol? Durante toda essa fase roxinha, é cromatina. Eu estou desenhando cromossomos aí na aula para a gente poder enxergar os pedaços, senão a gente não vê. Imagina, se fosse cromatina, todo o DNA está misturado, eu não ia conseguir te mostrar. Mas é cromatina em toda a fase roxa, que vocês estão vendo aí, e na fase amarela é cromossomo. Tá bom? Então agora, todo mundo entendeu o que seria essa passagem da fase G1 para a fase S. Se você entrou na fase S, não tem como você voltar mais, você vai ter que dividir a célula. Então, células que não se dividem, não entram na fase S, ficam estacionadas em G1 e algumas provas vão chamar de G0. Vamos então agora entender esse negócio de duplicar o DNA. Você tem um cromossomo então aí, bonitinho, um pedaço de DNA. E na hora da fase S, o que você vai fazer com esse DNA, meus amigos? Você vai tirar uma cópia. A cópia então está aí produzida. Beleza? As células, para organizarem esse negócio, é igual eu mostrei aqui para vocês. Ó, você tinha um cromossomo. Na fase S, você vai tirar uma cópia desse cromossomo, igual vocês estão vendo aí na apresentação. E aí, você vai pegar essa cópia e vai colar no original. Aqui temos um detalhe muito importante. Queridos coleguinhas da turma da manhã, minhas múmias mais que demais. Nessa imagem que vocês estão observando na apresentação, quantos cromossomos vocês estão vendo? Isso é muito importante, filhos. Aí, vocês não estão vendo 2 cromossomos. Vocês estão vendo aí nessa imagem um cromossomo duplo. Tá vendo aí, ó? Então agora, respirem, porque esse eu sei que é um momento que dá um bugzinho na cabeça. Quando você tem um pedaço de DNA, você tem um cromossomo que chamamos de síntese. Quando você tira a cópia desse cromossomo e cola no original, isso aqui não passa a ser 2 cromossomos, isso passa a ser um cromossomo duplo. Por que isso continua sendo um cromossomo só? Porque a informação que você está vendo aqui é a mesma que você está vendo aqui. São cópias. Entenderam? É como se eu tivesse uma lista de exercícios e tirasse a cópia dessa lista. A lista é a mesma. Então, você fala assim, os exercícios são os mesmos. É como se fosse o mesmo conjunto de exercícios. É um conjunto só. Então, meus amigos, atenção nisso que é muito importante. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Ó. Nesse momento, aí na sua casa, você está vendo na tela um cromossomo simples. Você vai tirar uma cópia dele, vai pegar essa cópia, vai colar no original e no final você tem um cromossomo duplo. Esse cromossomo duplo, ele é formado por que chamamos de cromátides. Então, atenção aqui, ó. Esse daqui é o original, tá vendo? Então, vem cá. Esse daqui que eu estou destacando, ele era o original. Quando ele estava sozinho, você ia chamar ele de cromossomo simples. Tá? Agora, esse cromossomo original, ele está colado com a sua cópia. Tá vendo aqui, ó? Então, você tem o original e a cópia. No final das contas, os dois são a mesma coisa. Quando o original e a cópia estão colados, eu tenho um cromossomo duplo. E cada um desses pedaços de DNA, quando está no cromossomo duplo, você vai chamar de cromátide. Se eles são iguais, cromátides irmãs.
Então, basicamente, quando uma célula quer se dividir, ele vai pegar o seu DNA, vai tirar uma cópia, vai colar no original. Na hora de se dividir, então, a cópia vai para uma célula, o original vai para outra. Cada célula vai ter o seu DNA igual. É o que a gente chama de separação de cromátides irmãs. Tá vendo? Separação de cromátides irmãs é o jeito chique que a biologia tem para falar que a cópia e o original estão separados. Então, olha aí, no final da fase S, que é a fase G2, você tem cromossomos duplos. É o que eu vou te mostrar aqui agora. Olha lá. Acabando a fase S, quer dizer que você já tirou cópias dos seus DNAs. Vamos de novo olhar para a célula original. A célula original, tínhamos tem uma pergunta aqui privada, não tinha só privado. Na célula original, você tinha um azul grandão, um vermelho grandão. Um azul pequenininho, um vermelho pequenininho, não é? Você não tirou cópia de cada um desses cromossomos? A fase que você estava tirando as cópias era a fase S. Quando acabou, quando você já tirou cópias de todo mundo, acabou a fase S, você entra na fase G2. Olha para a célula agora, aqui, ó, meus queridos. Olha para a célula agora em G2. A célula em G2, você tem o grandão azul duplicado. O vermelho azul, desculpa, o vermelho grandão duplicado. O vermelho pequenininho duplicado. O azul pequenininho duplicado. Porque eu vou pegar agora cada um deles e colocar numa célula nova. Entramos então na fase chamada de G2. A célula ainda está trabalhando, porque durante toda a intérfase a célula não para de trabalhar. Produz proteínas, mas agora que a célula entrou em G2, a célula agora, próximo passo é o quê? É dividir em duas, cada uma levando os seus cromossomozinhos. O privado perguntou aqui, ó. Cada cromátide possui uma fita velha e outra nova, né? Perfeito, privado. Exatamente. Né? Porque era um DNA original, você tirou uma cópia, cada cromátide vai ter uma fita original e uma fita nova. Perfeitão. Perfeito demais, privado. Adorei a pergunta. Queridos, isso não é a aula de hoje, só vou passar aqui o pano rapidinho. Quando você, então, entrou em fase G2, quer dizer que seus cromossomos já estão duplicados. Ó, outro privado aqui, ó. As cromátides ficam no G2, as irmãs, exatamente. Quando você tem cromátides irmãs, privado, quer dizer que você já tem cromossomo duplo, não é? E olha aí no meu desenho. Em qual fase que os cromossomos já estão duplicados? Na fase G2. G1, vamos ver se vocês entendem aqui. Olha para mim, olha para a câmera aqui, meus queridos. G1, fase S. Por que é a fase S? Porque eu estou construindo. Acabei, fase G2. De novo, G1, cromossomo simples. Fase S, construção da cópia. Estou construindo. Ó, não acabei. Construindo. Acabei, fase G2. Quantos cromossomos vocês estão vendo aqui, meus filhos? Um cromossomo simples. Fase S. Quantos cromossomos vocês estão vendo aqui? Um cromossomo duplo. E agora, o cromossomo duplo tem as cromátides irmãs, que são os que são coladas. Cópia e original. Beleza? Tranquilo, privado? Legal. Então, é o seguinte. Quando você já duplicou, o que você tem que fazer agora? Se você duplicou, você não duplicou, foi para dividir? Então vamos entrar na divisão. Aí a divisão, vocês devem lembrar que essa divisão celular, ela é dividida em 4 fases. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Eu vou aqui, ó, obviamente na aula da semana que vem, explicar direitinho, bonitinho, qual que é cada uma dessas fases, o objetivo de cada uma dessas fases. Mas eu quero, meus amigos, que vocês deem uma olhada rápida para esses desenhos e entendam que não tem nada de difícil. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são só momentos em que a célula está passando. Primeiro, os cromossomos, olha para a célula em G2. Todo mundo olhando para a célula em G2. Os cromossomos já estão duplos. O que eu tenho que fazer? Pegar uma cópia, pôr numa célula, pegar outra cópia, pôr na outra. Não é isso que eu tenho que fazer? Não é, galera? Mas você está vendo que em G2 os cromossomos estão dentro do núcleo? Cara, como é que você vai separar a cópia original se está tudo guardado lá dentro
do núcleo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, quando a gente entra na fase da divisão mesmo, você pega esse núcleo e desaparece com ele. O núcleo se desfaz. Por que o núcleo se desfaz? Porque eu tenho que mexer com o DNA que está lá dentro. Eu tenho que pegar uma cópia um pouquinho, o original por ali. Isso é prófase. A prófase é a fase que eu estou desfazendo do núcleo. Metáfase. Eu vou pegar cada cromossomo e colocar no meio da célula. Você acha que essa fase tem esse nome à toa, meu irmão? Metáfase significa fase do meio. Olha lá, os cromossomos, todos aqui, ó, no meio da célula. Por que eu faço isso? Porque no meio, colocando todo mundo no meio, eu posso pegar uma cópia, puxar para lá, o original puxar para cá. Cada cromossomo vai para um lado. E quando eu faço essa separação, é anáfase. É só isso. E telófase. Cara, se eu já botei todos os cromossomos em cada lado, então, olha aqui, olha na anáfase. Cada célula não precisa ter um vermelho grandão vindo para cá, um vermelho grandão vindo para cá. Cada célula não precisa ter um azul grandão, olha aqui, ó, azul grandão, azul grandão, azul grandão. Então a anáfase é a hora que você está puxando para cada lado uma cópia e a outra cópia. Cada cópia está indo para um lado. Já que eu já separei isso, velho, o que eu tenho que fazer? Tenho que montar a célula toda de novo. Vou montar o núcleo de novo, vou dividir a célula. Isso é telófase. Então você vai ver que na aula da semana que vem que essas fases, elas realmente não tem nada demais. É só você avaliar o momento. O núcleo está desaparecendo, então é a primeira, prófase. Os cromossomos estão indo para o meio. Opa, então é metáfase. As cópias estão se separando. Então é anáfase. As células estão se reconstruindo. Telófase. Olha que fácil. E você aí achando que esse negócio era difícil, não é? Turma, sobre o ciclo celular. Manda um ok ou manda uma pergunta aí para mim no chat. Estou de olho em vocês. Vamos lá, múmias. Vamos tirar os dedos dos seus sarcófagos e vamos digitar aí para mim se está todo mundo legal. Obrigado, Mari. As duas Maris, obrigado a todo mundo aí. Ok. Beleza. Turminha, ninguém tem mais nenhuma dúvida? Não? Tranquilo? Repete a prófase, por favor. O privado aqui mandou a prófase. Ô, privado, deixa eu te explicar. Igual eu falei, isso não foi de jeito nenhum a explicação dessas fases, tá? A explicação de cada uma dessas fases é a aula da semana que vem. A aula da divisão celular em si. Eu vou te explicar o que realmente acontece na prófase, na metáfase, na anáfase e na telófase, tá beleza? Mas só para entender, a prófase é aquela primeira fase onde você vai pegar o núcleo, o DNA não está lá dentro, os cromossomos duplicados não estão lá dentro, você não está querendo separar as cópias para colocar em cada célula, então a primeira coisa que você tem que fazer, desfaz esse núcleo. O núcleo desaparece, aquela cromatina, aquela carioteca, lembra que a membrana do núcleo, ela vai se desfazer para liberar os cromossomos lá dentro, que aí eu vou pôr os cromossomos no meio para separar as cópias e reorganizar depois. Basicamente a prófase é isso. Tá legal? Mas a explicação melhor tem lá na frente. Meus amorecos, são 10h10. Eu sei que a aula de Hugo começa às 10h15, mas eu vou então terminar por aqui, para você poder ir levantar, tomar uma água, fazer um xixi, então 5 minutos de descanso entre a minha aula e a de filosofia. Então, meus queridos, quero mais uma vez agradecer a todos vocês, obrigado a todos. Até amanhã. Amanhã nós vamos continuar a aula de interações gênicas. E, turma, só para fazer uma explicação para todos os senhores. Vocês estão vendo aqui atrás o meu quadro, que foi o quadro da aula da semana passada. A aula de genética de herança e sexo. Eu não consegui, até hoje, peço desculpa a todos, mas eu realmente não consegui gravar aquele finalzinho para poder completar a aula, porque eu falei com vocês que estava faltando esse exercício aqui, né? Tem um exercício para a gente fazer ainda. Então, eu vou fazer isso hoje, vou gravar essa aula hoje para vocês, aí eu coloco essa aula de agora, mais tarde no Classroom, junto com a aula da semana passada, e amanhã a gente continua na 1002, a partir do meio-dia, a aula de interações gênicas número 1. São 2 aulas de interações, tá bom? Cacique, depois você vai passar as mutações cromossômicas. Olha, as mutações, vou falar mais na parte da genética, né? Eu não sei, Carol, se você está perguntando especificamente das mutações ou das anomalias numéricas.
Quando a gente fala, por exemplo, não sei se a pergunta é isso, se você estiver falando de síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, Patal, aquelas síndromes, isso eu vou falar no final da aula de divisão celular. É lá. Mutação é alteração da sequência, né? Onde era uma adenina, você colocou uma guanina. Deu merda. Aí nós vamos falar isso melhor em genética e principalmente na aula de evolução. Beleza? Mas sim, de qualquer maneira, não sei qual foi a sua pergunta específica, mas qualquer uma das duas ela será trabalhada. Beleza? Então, meus nenéns, minhas queridas, mais uma vez, obrigado. Um beijo. Gente, eu estou morrendo de saudade de vocês. Então, vocês têm noção, eu estava xingando o Roberto todo dia, eu tinha que ir para o mais 7h30, 7h15 da manhã e tal. Galera, eu estou doido para acordar às 6 horas da manhã de novo, pegar meu carro, ver a vida, ver a rua, ver vocês. Quero dar um abraço em todos vocês, minhas pequenas múmias. Saudades, queridos, saudades. Beijo para todos, fiquem dentro de casa, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, turma.